Olá, meus anjos, vamos dar continuidade ao tema dos princípios recursais e nessa videoaula vamos iniciar com um princípio da vedação da reformatio impejus. Vedação da reformatio, lembrando que latim, quando a gente pronuncia C é T, né? Então seria literalmente reformatio impejus, pejus, com J. Princípio da vedação da reformatio impejus, que significa o quê? É proibida, é vedada a reforma para pior. Então a ideia qual é? Quando eu interponho um recurso, ou a minha situação vai melhorar, ou ela vai se manter. Não se pode, ao julgar um recurso, piorar a situação do recorrente, tudo bem? Então, por exemplo, eu fui condenada a pagar uma indenização de 50 mil. E aí eu recorro pedindo para que o pedido do autor seja julgado improcedente, eu não tenha de pagar indenização nenhuma, né? Então, pedindo a reforma, ou então para que o tribunal diminua esse valor, tudo bem? Porque 50 mil foi um valor exorbitante. Quando o tribunal vai julgar esse recurso, ele pode negar provimento ao recurso, de maneira que vai manter a condenação de 50 mil, vai manter a sentença que foi proferida, ou ele pode melhorar a minha situação, dizendo que você não precisa pagar nada, ou então 50 mil realmente é exorbitante, vai pagar 40, vai pagar 49, vai pagar 30, sei lá, mas dá uma melhorada, tudo bem, lindos? Agora, ele não pode jamais falar, nossa, mas pelo que eu tô vendo aqui, o juiz foi até bonzinho, 50 mil é pouco. Na verdade, você deve pagar ao autor 80 mil e piorar a minha situação. Tudo bem, lindos? Não é possível, porque é um princípio. Quando eu recorro, ou a minha situação melhora, ou ela é mantida, tá certo? Mas piorar não é possível. Agora, é possível, em determinadas situações, sim, que ocorra essa reforma para pior, tudo bem? É possível. A gente pode pensar na hipótese do efeito translativo, que é quando o tribunal conhece matérias de ordem pública, mesmo que não tenha sido alegada em razões ou contra-razões de recurso, e aí, por vezes, eu, que tinha vencido a ação, né? Apresento as minhas contra-razões, o réu recorre, e aí com o recurso sobe, e aí piora a situação. Vamos ser um pouco mais específico, né? Vamos imaginar. Sofri uma condenação numa ação indenizatória no valor... Eu pedi 50 mil, tudo bem? Ajuizei uma ação contra vocês pedindo 50 mil de indenização, tá certo? Vocês condenaram, houve produção de provas. Ao final, o juiz julga procedente o meu pedido, no sentido de reconhecer o meu direito a ser indenizada, e condena vocês ao pagamento de 30 mil reais, tá certo? Condena vocês ao pagamento de 30 mil reais. Muito bem. Eu vou lá, inconformada, interponho recurso de apelação, porque eu quero aumentar. Eu pedi 50, não quero só 30, eu quero elevar o valor dessa indenização. E aí, quando eu apelo, o tribunal vira e fala, mas filha, você não tem nem legitimidade para pedir isso. E se você não tem legitimidade, sinto muito, mas esse processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por carência de ação. E aí eu falo, caraca, por que eu fui recorrer? Porque pelo menos eu tinha 30. Agora eu não tenho nada. Porque o tribunal entendeu que eu não tinha sequer legitimidade para pleitear esse direito. Percebem como pode ocorrer a reforma para pior? Então, é possível que haja, né? Por conta até dos efeitos recursais, é possível que haja, né, essa reforma piorando a situação do recorrente, tá bom? Mas se não estiver nessas situações específicas, né, de um caso concreto, o tribunal, quando for julgar sem levar em consideração o efeito translativo, ele não vai poder piorar a minha situação. Ou ele mantém ou ele melhora. Tudo bem, lindos?
Mas há, mais uma vez, há uma série de situações que podem sim gerar, né, essa reforma para pior. O exemplo clássico da doutrina é quando há sucumbência recíproca. Eu ganhei o dano material e perdi o dano moral, de maneira que vocês, réus, ganharam o dano moral e perderam o dano material. Cada um vai recorrer com relação à parte sucumbente, não é verdade? E aí vamos supor, eu recorri porque o juiz não me deu o dano moral. Não me deu o dano moral. Vocês recorreram porque foram condenados ao dano material. Quando o juiz vai julgar, ele pode julgar a apelação de vocês e falar, ó, quer saber? Vocês têm razão. A Simone, a autora da ação, não tem direito nem ao moral, nem ao material. Nem ao material. E aí, quando se julga o recurso, eu fico sem direito aos dois. Piorou a minha situação? Piorou, porque em primeira instância eu pelo menos tinha direito ao dano material. E agora nem isso eu tenho, tudo bem? Então, quando há sucumbência recíproca e interposição de recurso pelas duas partes, pode eventualmente ocorrer, por força desses recursos, a piora, né? Para a parte ali que sucumbiu especificadamente. Tudo bem, meus anjos, ok? Tudo bem. Então, de qualquer maneira, volto a dizer, se não estamos nessas situações específicas, né, como é que nós devemos interpretar? A interpretação é no sentido de que, olha, tribunal, você não pode piorar a minha situação. Ou você melhora ou mantém do jeito que tá. Essa é a regra geral de interpretação, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Um outro princípio é o chamado princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. O que significa esse princípio da fungibilidade? Em algumas situações, é possível que o órgão que vai fazer o juízo de admissibilidade conheça de um recurso, mesmo que o recurso interposto seja o recurso errado. Então, vamos entender isso. Houve uma determinada decisão judicial. O recurso cabível contra essa decisão judicial é o recurso tal. Só que eu vou e interponho outro recurso. Houve um equívoco, me interponho outro recurso. Quando o juiz for fazer o juízo de admissibilidade, ele vira e fala, opa, mas tá faltando um pressuposto recursal aqui, que é o pressuposto do cabimento, que a gente vai ver adiante. O recurso cabível contra essa decisão é outro, não é o recurso que você interpôs. E aí, a depender da situação, ele pode aplicar o princípio da fungibilidade e receber o recurso errado como se fosse o recurso correto, como se fosse o recurso adequado. Tudo bem? Mais uma questão de aplicação da instrumentalidade das formas, né? Olha, já que você recorreu, é o recurso errado, mas vamos adaptar aqui, né? Vamos fazê-lo como se fosse o correto. E por vezes ele até intima a parte para que a parte traga elementos próprios do recurso que seria o adequado, se ficou faltando alguma coisa. Tudo bem? De qualquer forma, essa situação ela é para lá de excepcional. Por quê? Ou a lei prevê expressamente a aplicação da fungibilidade e vai haver um caso no agravo interno, a gente vai ver isso, tudo bem? Ou a lei prevê expressamente, especial e extraordinário também tem previsão legal, o juiz ele pode receber o recurso especial como se fosse extraordinário, mas a gente vê isso lá na frente. Mas ou há uma previsão legal expressa autorizando que se receba o recurso errado como se fosse o correto, tudo bem? Ou é necessário preencher alguns requisitos. E quais são esses requisitos que são apontados pela doutrina e pela jurisprudência? Primeiro deles, deve haver dúvida objetiva. Coloquei existência de dúvida objetiva. Dúvida objetiva. O que é a dúvida objetiva? É quando há uma discordância, efetivamente uma dúvida, tanto na doutrina como na jurisprudência, de qual recurso cabível. A parte da doutrina diz que o recurso é esse, parte diz aquele. Ou então a jurisprudência, parte da jurisprudência diz que o recurso é esse, outra parte diz que é aquele. Eu não sei, estou em dúvida. Vou arriscar, não posso interpor os dois? Posso. Não posso por força do princípio da unicidade recursal. Muito bem. Não posso interpor dois recursos, tenho de escolher um deles. E aí escolhi.
Só que o juiz que vai fazer a admissibilidade do meu recurso entende que o recurso não era aquele, era o outro. Ele faz parte da outra corrente. E aí, nesse caso, então, eu tenho direito de que seja aplicado o princípio da fungibilidade. Lembram nas outras aulas do exemplo que eu dei, quando o juiz concedia a tutela antecipada na sentença, né? E aí você fica, o que eu faço para impugnar essa tutela antecipada? Agravo de instrumento ou apelo? Né? Havia uma dúvida, porque parte entendia que era um agravo de instrumento por conta da natureza interlocutória e parte entendia que era apelação, porque essa interlocutória estava integrando a sentença, tudo bem? Havia uma dúvida objetiva. E aí, tanto num como no outro caso, os recursos tinham de ser recebidos. Porque as pessoas ainda não haviam, os doutrinadores e a jurisprudência ainda não haviam pacificado o entendimento sobre o recurso cabível. Tudo bem, lindos? Então, nesses casos, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade. E se o juiz não aplicar, cabe recurso contra a decisão. Tudo bem? Se eu demonstro que eu tenho a dúvida objetiva e ele não aplicou a fungibilidade, cabe recurso para que esse princípio seja aplicado, tá certo? A outra ideia é que não exista erro grosseiro. Então, deve haver uma dúvida objetiva, não pode haver erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? Quando a lei expressamente diz qual é o recurso cabível. Quando a lei expressamente nos aponta qual o recurso cabível. Quando nós estudarmos o agravo de instrumento, nós vamos ver que o artigo 1015 do CPC, ele fala, cabe agravo de instrumento, é cabível agravo de instrumento, e traz um rol de decisões interlocutórias. Aí eu vou lá contra aquela decisão interlocutória que está nesse rol e interponho um recurso de apelação. Erro grosseiro, porque está expresso que contra aquela decisão específica o recurso é o agravo de instrumento e não a apelação. Deu para compreender o que eu quis dizer? Então, deve haver dúvida objetiva, não pode haver erro grosseiro e mais, tem de haver boa-fé, inexistência de má-fé. E aí, o que se quer dizer com isso? A questão de que não haja má-fé está ligada ao prazo, né? Já nós chamávamos de teoria do menor prazo. Então, eu sei que o recurso é o agravo. Só que, por exemplo, tudo bem, gente? Nem anotem isso, só para vocês compreenderem o instituto. Eu sei que o recurso é o agravo. E o agravo... Não, vamos mudar, vai trazer um exemplo real, porque vai que vocês pegam uma doutrina antiga e falam, ah, Simone falou isso em sala e aí aprende errado. Mas vamos lá. Juizado especial. Eu sei que contra a sentença proferida no juizado especial cabe recurso inominado. E que o prazo desse recurso é de 10 dias. Só que eu perdi. Já se foram os 10 dias. Aí eu falo, já sei. Vou interpor o recurso de apelação, porque a apelação tem 15 dias, conforme o Código de Processo Civil, e vou pedir para que seja aplicado o princípio da fungibilidade, para que receba a minha apelação como se fosse o recurso inominado, como se fosse o recurso correto. Pois bem, para evitar essa conduta de má-fé maliciosa para aquele que perdeu o prazo, a ideia que se tem é, está em dúvida entre dois recursos, não sabe se interpõe esse ou interpõe aquele, ok, interponha qualquer um, mas interponha no menor prazo, naquele prazo que é o menor. Então, se você está em dúvida se é recurso inominado, impossível ter essa dúvida, né, gente? Mas vamos supor, você está em dúvida que é recurso inominado ou que é apelação, e você entende que é apelação, ok, mas vai ter de interpor apelação no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias. Para que seja aplicada a fungibilidade, tem de interpor o recurso que você escolher, que você optar, tem de interpor o recurso naquele de menor prazo, no menor prazo previsto. Tudo bem, lindos? Senão, não se aplica o princípio da fungibilidade, ok? Precisamos continuar, ainda outros vários princípios recursais importantes a serem discutidos. Então, encontro vocês nas nossas próximas videoaulas. Até mais!